E hoje nós trouxemos esse tema, a cura real. Essa é a nossa realidade aqui no planeta, né? Nós todos, de uma forma ou de outra, somos doentes, né? Do corpo e da alma. Muitas pessoas não acreditam dessa forma, mas à medida que vai ganhando mais conhecimento, mais experiência, isso vai ficando cada vez mais claro para nós, né? Então nós todos estamos aqui encarnados, né? A própria doutrina espírita nos fala isso através de várias obras. Nós estamos aqui num hospital escola, né? Então nós estamos aqui para aprender e para passar por esse processo de cura, né? Que é a nossa cura espiritual. E nós trouxemos essa temática, a cura real, né? Que é exatamente a busca por esse processo de transformação. Então hoje a gente vai fazer uma reflexão baseado em 2 livros que nós vamos apresentar para vocês, e a gente começa com vocês com uma fotografia, né? Então, essa fotografia nos mostra uma jovem que está doente, né? E aí vocês podem perceber claramente que ela tem uma doença psicológica, né? Então ela se olha no espelho e ela se vê gorda, né? Vocês acham que isso acontece com a gente? A gente se olha no espelho e se acha superior aos outros, se acha melhor do que os outros, se acha, né? A gente tem esse comportamento e às vezes a gente assusta, né? Com a imagem, como se a gente fosse diferente. Então, em várias situações, a gente acaba se comportando da mesma forma, né? Então, ela tem a anorexia, né? Então, é uma doença em que a pessoa ela sempre acha que ela está acima do peso. Então nós temos então uma doença emocional, uma doença psicológica. Mas se restringe a isso? Não. Como vocês veem, ali ela está fisicamente também doente, né? Então ela está magra, debilitada, anêmica, né? Com a imunidade baixa. Então ela também tem problemas físicos. À medida que a doença vai prolongando por muito tempo, ela vai atingindo o corpo físico. Ela também tem problemas emocionais, ela tem problemas sociais, porque a pessoa desse jeito, ela tem dificuldade de sair, porque ela tem medo de críticas. Como ela acha que ela está gorda, ela acha que as pessoas vão criticar ela. Então ela tem dificuldade de socializar, de sair, de estar com os amigos. E vocês acham que ela tem alguma doença espiritual? Que tipo de doença seria? Dentro da nossa visão espírita? Qual seria, gente? Vocês já ouviram falar de um caso desse tipo, que existe um processo de obsessão? Que tipo de processo obsessivo ela estaria vivendo? Obsessão. Normalmente, já vi casos, normalmente tem um espírito que se acha obeso do lado dela. Aí o que acontece com ela? Ela sente a sensação desse espírito, desse irmão que está ali, que ele está obeso. E aí ela acha que ela está obesa, aquela doença é muito forte. E vai além do controle dela. E ela chega a ver esse espírito no espelho, né? Então, seria também uma questão espiritual. Nesse quadro nós vamos analisando e vendo quantas situações diferentes essa pessoa está envolvida. Para o processo de tratamento dela, ela precisaria de um tratamento multidisciplinar, psicológico, espiritual, médico normal, medicamento. Vocês veem que a coisa não é tão simples assim. E às vezes a gente está vivendo situações desse tipo e a gente não tem essa consciência, né? Então a gente tem que se ater. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas ausência de doenças, né? Então, pela OMS, todos nós somos doentes realmente. A própria OMS coloca isso, né? Porque essa situação realmente acaba envolvendo a todos nós. O Emmanuel,
no livro O Consolador, através do Chico, ele vai nos falar algo interessante sobre a saúde. Ele vai abrir um leque aí a esse respeito. Olha o que o Emmanuel nos coloca lá na questão número 95 do Consolador. A saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há a necessidade da contribuição das moléstias e deficiências transitórias da terra. O que ele está nos dizendo aqui? O que seriam as doenças físicas? Seriam tratamento, seriam sinais reais das doenças que eu estou trazendo no meu espírito. E a maioria de nós não aceita. Às vezes a gente não percebe. Então, quanto mais cedo a gente percebe, mais rápido a gente consegue se curar. Só que a gente resiste. A gente não consegue perceber que por trás daquele sinal, que é uma doença fisiológica, está algum comportamento, algum padrão de pensamento nosso, que a maioria das vezes a gente não consegue entender, aceitar ou perceber. Tá? Então hoje nós vamos fazer aí uma reflexão nessa linha de raciocínio. E eu gostaria de começar com uma história que está nesse livro, Luz do Mundo. Tá? A última lição desse livro, livro Psicografia do Divaldo, pelo espírito Amélia Rodrigues. A lição tem um nome, ele foi editado em 1971, lançado esse livro em 71, e a lição se chama A Cura Real. E é uma historinha bem interessante, profunda, e eu gostaria que vocês começassem a se colocar no lugar de uma participante, de um personagem dessa história aqui, que é muito interessante. Então, lição número 25, A Cura Real, eu estou trazendo um resuminho da história, tá, gente? Nós temos 3 personagens principais nessa história. Uma se chama Lavínia, ela é uma patrícia. Patrícia na época de Roma, tá? Então, ela era uma nobre, uma pessoa da alta sociedade. Nós temos aqui o personagem principal que se chama Miriam. Miriam era uma mulher muito inteligente, era uma verdadeira diva da música, do canto, e ela era paralítica. E nós temos aqui a participação também de Jesus. Então essa história se dá exatamente na época de Jesus. Miriam, ela ficou paralítica na adolescência, e ainda muito jovem, ela ouve falar de Jesus, de seus feitos, e suplica que a levem até ele. Ali naquele momento eles relutam com ela, mas ela insiste e acabam levando ela à presença de Jesus. Quando ela chega, olha só, conduzida à sua presença, Jesus perguntou-lhe com inefável modulação: que queres que eu te faça, minha filha? Então eu gostaria que vocês agora imaginassem na vida de vocês um problema, uma questão, uma dificuldade que vocês gostariam que Jesus curasse. E que vocês imaginassem que Jesus está aqui, na frente de vocês, né? E ele vai perguntar para cada um: que queres que eu te faça? E aí ela responde, Miriam responde: que volte a andar, Senhor. E é interessante a resposta que Jesus vai dar para ela. A expressão do seu rosto, diz Miriam, aqueles olhos transparentes e puros, penetrando-me a face imersa em tristeza, nunca pude olvidar, nunca pude esquecer. Então vamos imaginar aí nós frente a frente com Jesus. Jesus olhando nos nossos olhos. Jesus tentando entender o que se passa conosco. Então vamos imaginar a energia que emana dele. Seria uma coisa extraordinária, seria uma sensação muito intensa, né? Aí Jesus fitou-me demoradamente
e depois redarguiu, respondeu: andar, minha filha, não é o mais importante na vida, como supões. Dar-te-ei muito mais. Vai em paz. Então é essa a resposta que Jesus deu para cada um aqui. Como é que fica a sensação? Né? Eu quero que ele resolva o meu problema, a minha dor, e ele não curou tantos, por quê? Ele não vai fazer nada para mim. Então ele simplesmente fala: dar-te-ei muito mais. Como é que a gente ficaria, gente? Revoltado? Sairíamos tranquilos, tudo bem, calmos, pacíficos, né? Ou a gente ficaria revoltado? Será que é fácil você estar diante de um ser daquele que curou vários e ele fala: você não, né? Vai em paz, né? Aí a Patrícia fala para ela: mas nunca levantastes da cama? Arremeteu irada a Patrícia romana: e como o respeitas e dizes que o amas? Então essa história aqui é uma conversa entre a Lavínia, a Patrícia e a Miriam, né? E Miriam estava ali: como você diz que ama esse cara se ele não te curou? Como isso é possível? Aí ela vai aprofundando na conversa. Por muito tempo permiti-me referir-vos. Pensei também assim: por que ele não me curara? Né? Quantas vezes a gente ouve essa questão, quantas vezes a gente questiona isso intimamente, né? Quando a gente quer alguma coisa, busca alguma coisa, faz tudo o que é possível para atingir aquilo, e aquilo nós não somos atendidos, a gente fica: por quê? Por que eu não? Por que ele não me curara? Conheci paralíticos outros, aos quais ele restituiu os movimentos, cegos, surdos, mudos, endemoniados, que se recuperaram após estar com ele. Por que eu não? Porque ela tinha que os outros não tinham, né? Porque ela não foi curada. Então isso ficou remoendo dentro dela. Aquela dor foi profunda dentro dela. Foi somente a lição do tempo que me fez compreendê-lo. E isso acontece com todos nós. O tempo vai passando, a gente vai fazendo reflexões, a gente vai ganhando conhecimento, vai ganhando maturidade, e aí a gente vai tendo uma compreensão maior das coisas. E aí a gente consegue entender muito mais, né, as coisas, as doenças que a gente está vivenciando, né? Então a lição do tempo para ela foi fundamental. À medida que se passavam os meses e os anos, aqueles beneficiários das suas mãos e da sua compaixão voltaram a enfermar, e alguns morreram. Outros, após a saúde, desertaram dos deveres, acompliciando-se com mais infelicidades danosos e de difícil elucidação. Então ela foi percebendo com o passar dos anos, porque Jesus, quando curava, ele falava: vá e não peques mais. E ela ficou observando: muitos voltaram a errar, muitos cometeram delitos, muitos voltaram a ter aquelas mesmas doenças, outros morreram, né? E ela foi percebendo aquele processo, e foi analisando a própria situação, a própria vida. Então, Miriam era uma cantora, tinha uma voz linda, maravilhosa, cantava de uma forma incrível, e ela estava sempre no meio da alta sociedade. Ela estava na casa de Lavínia, era como um favor, porque ela era uma família humilde. E aí, como ela cantava muito bem, e ela trouxe para a casa dela, e ela era a pessoa que cantava e alegrava aquelas festas. Então vamos imaginar o que aconteceria com ela se ela não fosse paralítica, né? As oportunidades ali para ela seriam muito grandes dela fugir às vezes desse caminho. Então ela vai refletindo sobre a própria vida dela e o que acontecia com as outras pessoas. Aqueles olhos lúcidos pareciam fitar-lhe sempre, e aquela voz incomparável,
continuava soando-me aos ouvidos, passei a amar Jesus. E aí ela foi refletindo sobre tudo aquilo. À medida que ela ia refletindo, que ela parava para pensar, lembrava de Jesus. Porque isso é muito interessante, né? A gente fala, o que é uma prece? O que é uma prece? Não é uma ligação mental que você faz com algo. Imagina você sempre pensando em Jesus. Nossa, que conexão fantástica, né? Cada vez que ela se ligava a Ele, ela sentia aquela energia, aquela luz, e aquilo ia apaziguando algo dentro dela, até ela entendendo todo esse processo. Então precisou de tempo, né? E aí, ela foi e percebeu que ela conseguia amar aquela criatura. Estava curada, não do corpo, mas da alma, que é muito mais importante. Eu, porém, continuava paralítica, todavia, paulatinamente, fui sendo possuída por incomparável paz, dominada por inexplicável alegria de viver e amar. Transformei minha dor em sorrisos para os mais infelizes do que eu, e a minha aflição resignada ensinava em silêncio conforto e esperança a outros padecentes. Então vocês vão vendo o que ela fala, as expressões que ela usa, aflição resignada. Então ela continuava com a paralisia que gerava dificuldade. Claro que gerava dificuldade, gerava transtornos, né? Mas ela aceitou aquilo, ela se resignou com aquilo, porque ela percebeu que aquilo estava lhe fazendo um bem muito maior, porque a paz que ela estava sentindo era inigualável, né? E a alegria que ela estava de viver não tinha preço. E na história conta que Miriam, ela participava das reuniões cristãs naquela época, que elas aconteciam nas catacumbas, né, porque os cristãos eram perseguidos, e ela tinha o hábito de cantar nas reuniões. E quando ela cantava, ela conseguia alegrar aquelas criaturas, e ela sentia um prazer imenso naquilo que ela fazia. Então vocês percebam a situação, aflição resignada. Então quando eu aceito a dificuldade que eu vivo, é como se eu me libertasse. Quando eu não aceito, eu fico revoltado. A revolta me mantém preso naquela situação. Eu não consigo me libertar efetivamente. Mas quando nós falamos em resignação, nós não estamos falando em paralisia, gente. Todo problema que a gente tem, toda doença que a gente tem que buscar sempre a cura. Sempre estar melhor. Mas tem determinadas situações que a gente vive, vocês sabem disso, que aí a gente tem que aprender a conviver com aquela situação. Nós temos muitas doenças que são crônicas. Então eu tenho que aprender a conviver com aquela doença. Quando eu aprendo, eu aceito, a minha vida muda. Agora, quando eu não aceito, minha vida se torna um inferno durante toda a minha existência. Então, isso é uma responsabilidade nossa. E isso é uma doença do espírito. Não é a doença física que causa. Então a gente tem que entender esse processo. E para elucidar melhor ainda essas questões, nós temos o livro O Médico Jesus, do José Carlos de Lucas, e tem o capítulo 11, também titulado A Cura Real. E agora ele faz uma comparação entre a doença emocional e a doença fisiológica, que muitas vezes a gente não percebe, e que a gente tem que perceber para a gente poder ter um nível de consciência maior e poder fazer essas mudanças em nossa vida. E ele começa com uma colocação muito interessante: não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los sem que a causa da enfermidade também seja extinta. Então nós temos os hábitos de querer acabar simplesmente com o sintoma. E nós estamos colocando aqui que os sintomas são as doenças físicas. As doenças físicas são sintomas, tá? Remédios não curam doenças da alma.
cura real somente acontece do interior para o exterior. Então a cura que nós precisamos implementar em nossas vidas, ela é interna. Aí falta, na abertura aqui, ela estava lendo para nós a lição sobre a compreensão, da gente buscar compreender o próximo. Mas na realidade você só consegue compreender o outro quando você se compreende. Se você não fizer essa viagem para dentro de você, você nunca consegue compreender o outro. Porque na hora que você conhece a sua história de vida, você entende o que acontece com você, você consegue olhar para o outro e compreender o que está passando com ele. Aí você consegue perdoar. Aí você consegue ter uma relação equilibrada com ele. Então a gente precisa sempre fazer essa viagem para dentro de nós, tá? Para a gente fazer essa transformação que é essencial nas nossas vidas. Sim, diga a seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Quantos pacientes me chegam dentro do consultório com dor no peito, que foi no médico, fez os exames no coração e ele não tinha problema no coração. O problema era angústia, era um sofrimento intenso que ele não conseguia entender. E a maioria não sabe nem a causa, não consegue enxergar o motivo. E aí quando a pessoa começa a aprofundar nessas questões, ele vai entender que a questão dele não é física. E se você não trata a angústia nesse início, que ainda ela é só emoção, ela vai atingir efetivamente a parte física. E você vai ter efetivamente problemas cardíacos. Isso é muito interessante. Então eu já vivenciei várias situações como essa, de pessoas com angústias, para que ela encontre a solução, porque a pessoa quando está angustiada, ela está vivendo um problema que ela não vê saída, ela não vê solução. E aquele problema ela fica remoendo ele. Aquilo fica tão automático dentro dela que ela perde a consciência que aquele é um problema que está mexendo com ela. Então ela precisa o quê? Enxergar uma saída. Na hora que ela enxerga a saída, que ela entende o que está acontecendo, ela sai daquela angústia, daquela tristeza. Conte a seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Então isso aí é o mais comum, a pessoa nervosa, agitada, pessoa ansiosa. Então o comportamento dela causa esse ácido no estômago. E aí vão gerando problemas de gastrite. Se não cuidar, isso vai aumentando, transformam-se em úlceras e assim vai acontecendo. Então quando você trata uma questão, você está resolvendo a outra. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Então, às vezes, a pessoa está carregando um peso muito grande nas costas. Às vezes, a pessoa está carregando problemas de várias outras pessoas. Normalmente isso acontece quando a pessoa ela assume muitas responsabilidades para ela. E aí a diabetes acaba surgindo. Mencione que você sofre de enxaqueca, todavia confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Então, no consultório também eu percebo muito isso. Pessoas que têm enxaqueca, a grande maioria, ou todos que eu convivi, são pessoas ansiosas. O que é a ansiedade? A ansiedade é o medo que a pessoa tem de algo que vai acontecer no futuro, ou seja, algo que vai acontecer amanhã. Então, como o perfeccionista, o que ele faz? O perfeccionista, ele tenta colocar tudo em ordem, controlar tudo. Porque ele é muito inseguro. Então ele tem medo
da crítica alheia, então ele tem que se vestir bem. Aí ele se veste, vai lá, olha no espelho, não, mas está faltando alguma coisa, vai lá e troca de roupa. E vai, e fica, né? Aquela preocupação, aquela ansiedade intensa. Esse processo de ansiedade intensa gera tensão. A tensão vai fatalmente gerar a enxaqueca e outras tantas doenças, tá? Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Gente, isso aqui é uma realidade de todos nós. Todos nós temos esses comportamentos. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não sou igual a fulano. Mas se você fosse se analisar, de vez em quando você fala alguma coisa que não deveria, né? Ou tem inveja de alguém, de alguma situação. Por menor que seja, ela ainda existe na nossa vida, na nossa mente, né? Então a gente tem que perceber isso e enxergar isso, assumir isso. Porque se você não assume, não tem como mudar. Porque nós achamos sempre que nós somos bons, que nós somos perfeitos, que nós somos melhores do que todo mundo. Se isso acontece, eu não vou mudar, eu vou continuar do mesmo jeito, né? Então é só prestar atenção no que as pessoas dizem à nossa volta. Eles nos falam, oh, você é arrogante, nossa, mas você é mentido demais, mas você é bobo, você é isso. Ou seja, as pessoas falam, só que a gente não acredita, não dá ouvidos, né? E nem tenta trabalhar essas questões. Porque a gente não quer mudar. Mudar não é fácil. Esse desenho ilustra bem essa questão. Quem quer mudança? Todo mundo, né? Todo mundo quer mudança, né? Desde que ela venha de fora, né? Minha esposa muda, minha filha, né? A família, a sociedade, o governo, oh, que maravilha, né? Todo mundo mudando. Mas, a hora que pergunta quem quer mudar, aí vai aquela... O que eu tenho que fazer? Aí ninguém quer, né? Ninguém quer sair do comodismo, né? Mudar os hábitos, porque a mudança ela implica em várias mudanças na nossa vida, desde às vezes amigos, ambientes, né? Tudo às vezes você tem que mudar dependendo do que você vive. E a maioria prefere ficar ainda acomodada nesse mesmo processo. Nós preferimos manter os ouvidos fechados, os braços cruzados, e nós permanecemos doentes, né? Que é a grande questão. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa, né? E você conversa com a pessoa, mas ele está errado, mas ele não tem lógica o que ele fez comigo, né? A gente não abre mão, né? E aí aquilo vai gerar o quê? Uma doença mais grave, uma doença mais profunda. Essa imagem aqui, ela me lembra um caso que o professor contou na sala de aula, quando eu fazia o curso. Tinha um rapaz que foi procurar fazer terapia porque ele tinha câncer na boca, dentro da boca. E ele chega na terapia, fala, começa a contar a história de vida dele. E aí, no desenrolar dos fatos, ele vai chegando no passado dele. E aí ele se lembra de um fato, né, que ele era jovem, molecote, né, e na sala de aula, um amigo, uma colega, abre a mochila, abre a carteira e tinha notas graúdas ali, né? E ele olha, fica fascinado, ela fecha a carteira e vai para o recreio. Na hora do recreio ele vai, abre a carteira dela, tira uma nota sem ninguém ver e guarda. Aí ela chega depois, na hora terminou o lanche, ela volta, abre a carteira, cadê minha nota? E aí ela arma um escarcéu, fecha a escola, chama a polícia, e nesse entreveio ali ele pega essa nota, dobra e guarda dentro da boca, no lugar exato onde ele tinha o câncer. Então ele não se perdoava pelo que ele havia feito. Então assim, ele foi motivado pela situação dele, mas ele já tinha conhecimento. E
E aquele remorso consumiu durante muito tempo, então a mágoa dele era com ele mesmo. E ali foi orientado para ele, olha, vai atrás dessa pessoa, pede perdão, restitui o valor, né, e assume sua vida. Né, porque é isso que a gente tem que fazer, né, na hora que você vê a questão, resolver. E aí o rapaz se curou do problema. A gente vê assim, tanto que isso é forte na nossa vida, mas a gente às vezes não entende. Tudo que a gente vive tem sempre uma origem. Nada acontece por acaso. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Então, normalmente, as pessoas que são mais agressivas, as pessoas que são mais violentas, mais fechadas, normalmente elas têm problemas cardíacos, né? Então, sempre a gente vai analisando a doença e o comportamento das pessoas. Sempre tem uma ligação, né? E aí a gente tem que estar voltando isso para a gente, né? Quais são os meus problemas? Quais são os meus comportamentos? E o que eu preciso mudar? Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Então a pessoa só usa a visão para coisas negativas. Aí a própria visão dela passa a ser afetada, para que ela perceba que ela está fazendo um mau uso daquele órgão. Né? Olha como é que é a coisa, como é que a coisa funciona, para você despertar e entender que você precisa mudar na sua vida. Pedem a solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Então a depressão, como mostra aí, hoje é uma tragédia nacional, é uma doença que está crescendo assustadoramente no mundo, mas depois aí da Covid-19, né, isso aumentou muito, e você vai ver que a depressão, ela é a consequência de várias outras questões dentro da vida da pessoa. A depressão, ela surge por certo problema. Por exemplo, a questão da perda. A pessoa perde alguém querido, perde um emprego. Ela não consegue lidar com aquilo. Por quê? Porque ela teve problemas no processo de educação dela. Às vezes ela não foi preparada para viver frustrações. Aí a primeira frustração ou uma frustração maior, ela não dá conta e entra nesse processo. Aí ele fala um orgulho ferido, decepção, né, sentimento de culpa e vários outros sentimentos não trabalhados. Aquilo vai crescendo gradativamente e a pessoa chega nesse estado depressivo. E aí a necessidade, né, no caso de depressão, sempre tem que fazer um tratamento conjunto, né? Aí tem que entrar um psiquiatra com medicamento, fazer uma terapia e às vezes um tratamento espiritual também é necessário aqui, né? Fazer tratamento em conjunto sempre é importante. Suplicam auxílio para os problemas da tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Eu trabalho com muitos pacientes que têm esse problema. Hoje eu tenho uma paciente de 16 para 17 anos, 17 anos mais ou menos, que ela tem uma série de problemas. O caso dela não está na tireoide, está na parte do estômago, ela tem esofagite, ela tem uma série de problemas nessa área. E o problema principal dela que nós detectamos é não conseguir externar os sentimentos. Então, ela é agredida, ela não consegue se defender. Né? Ela é humilhada em determinada situação, ela não consegue. E aquilo ela fica remoendo aquilo dentro dela. E aquilo vai causando uma série de transtornos. O mesmo acontece com a glândula, né, da tireoide, porque ela está nessa região da fala também. Então, são pessoas que querem externar as suas dores, as suas dificuldades, mas elas não conseguem. Às vezes os pais são muito duros, muito severos, às vezes agressivos, aí a pessoa não tem medo de falar. Né? E aí vai acontecer problemas sérios aí nessas áreas.
mas sempre são resultados, são sintomas. Exploram a cura de um nódulo de mama, todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Eu, há muitos anos, tive uma paciente que ela teve um nódulo na mama, procurou a terapia, nós começamos a trabalhar com ela, fez a cirurgia, tirou o nódulo, e aí nós fomos às causas. E aí essa questão, exatamente nessa parte do sentimento, né, sempre na mama, está ligada à parte emocional do sentimento. E ela estava com problema com o companheiro. O marido traiu uma vez, ela perdoou. 2 vezes ela perdoou. 3 vezes ela perdoou. E aquilo foi gerando uma angústia muito grande. Essa angústia gerou um nódulo. Aí na terapia ela compreendeu, né? Chamamos o marido dela na época para a terapia, que era o caso de relacionamento afetivo. Eu falei para ele: olha, tem 2 saídas. Ou você faz terapia e se trata, resolve. Perguntei para ele: a sua família é importante para você? Você ama a sua família? Ele falou: amo. Minha família é tudo para mim. Eu falei: então você tem que fazer um tratamento. Aí eu falei: eu sei do seu caso. Eu falei: eu sei que o senhor sabe. Então você trai, sua esposa traiu várias vezes, sim e tal, mas eu quero parar com isso. O senhor quer? Quero. Foi 3 sessões. 3. E aí eu falei para ele: olha, se você não fizer um tratamento, a sua esposa está fazendo terapia e ela vai largar de você. Essa é uma escolha sua, não é minha. Ela está sofrendo do jeito que está. E desse jeito não tem como continuar. E aí ele se propôs, mas depois ele não conseguiu fugir daquele vício que era muito forte para ele. E aí no futuro separaram dentro de casa, depois separaram oficialmente, foi tudo tranquilo, sem briga, sem discussão, né? E ela seguiu a vida dela e ele seguiu a vida dele. E os dois, nunca mais teve problema com o câncer também. Então, assim, sempre, gente, a gente tem que buscar além, né? Analisar as questões. Clamam pela intercessão divina, porém, permanecemos surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmo, de nós. Então, as pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que estão dentro do nosso lar, esposa, filhos, mãe, pai, irmãos, né? Estão ali pedindo ajuda, pedindo atenção, pedindo carinho, compreensão, e às vezes a gente não consegue dar isso e está pedindo que Deus ouça as nossas preces. Então, isso aí falta o quê? Coerência da nossa parte, falta maturidade da nossa parte, né? A gente ouve sempre falar que é dando que se recebe, e você não consegue dar nem dentro de casa, e você quer receber, né? Então, a justiça divina, infelizmente, não funciona assim, né? Tudo tem o lado do merecimento. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles, e por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Isso é uma verdade. Então nós estamos aqui para evoluir e principalmente trabalhar o nosso lado emocional, o nosso lado sentimental, que é desenvolver esse sentimento do amor. E a maioria está paralisado nessa área, né? Sem harmonia, sem amor. Nem dentro de casa isso às vezes está fluindo, né? Então a gente tem que parar e analisar o que eu estou fazendo. Porque se eu quero desenvolver um sentimento, eu tenho que praticar, eu tenho que exercitar para que ele realmente se desenvolva, né? E nós temos o hábito de esperar, né? De receber. Então, vamos refletir aí sobre o que está acontecendo na nossa vida, né? Toda cura é sempre uma autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Então, a cura depende de cada um de nós. Ela
depende da sua conscientização, do seu esforço, né? Mas ela é o quê? Possível. Ela está ao nosso alcance, ela está nas nossas mãos. E o Evangelho é uma forma simples, fácil, né, de você acessar através dos ensinamentos de Jesus. E isso não é só o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falo em qualquer religião que a gente vá, a gente vê que todas elas trabalham com os preceitos de amor, de moral, né, de ética. E é isso que todos precisamos. Então nós temos que fazer uma conexão maior com a religião, com as religiões. Porque as religiões hoje são as responsáveis por trabalhar a parte sentimental. Isso é muito interessante, né? A gente vê que na nossa sociedade como um todo, a parte que mais trabalha o sentimento são as religiões. Então elas têm que ser valorizadas, têm que ser incentivadas. Nós temos que incentivar os nossos jovens a estarem no meio religioso, incentivar as nossas crianças a estarem no meio religioso. Isso é fundamental. É ali que eles vão trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos. Há 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos? Então, essa é a questão que está nas mãos de todos nós aqui, né? Nós temos que decidir. O remédio está ao alcance de todos nós. O que nós estamos esperando? Então essa é a reflexão. O que nós estamos esperando? Por que nós não estamos agindo? Nós não estamos usando essa medicação que está aí ao nosso alcance. Nós sempre ficamos adiando, protelando. E aí o que vai acontecer naturalmente, gente? O que vai vir? As doenças, né? Aí as doenças vão vir. É uma forma de nos chamar a atenção para a gente fazer esse processo de transformação íntima. Tá? Então o que a gente queria trazer para vocês na noite de hoje era essa reflexão, né? Mostrando que a cura real é realmente a cura da nossa alma. E que as doenças são necessárias. Infelizmente, como diz Emmanuel, a doença é necessária. E ela é usada pela própria espiritualidade como um instrumento de transformação, né? Então nós temos que mudar os nossos olhos acerca da doença. E isso é muito importante. Então ela vem para nos ensinar. Então o que ela quer nos ensinar? Será que nós estamos parando e pensando o que essa doença está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender com ela? Né? E aí ela vai desaparecer. Na hora que você aprender a lição, automaticamente ela vai embora. A não ser que ela já tenha se transformado numa doença crônica aí só na próxima encarnação. Né, gente? Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e uma boa reflexão a todos.